muito bom estar com vocês aqui. Quanto tempo, né? Acho que eu não lembro qual foi a última vez que eu compartilhei com vocês, jovens e adolescentes. E eu queria, primeiramente, agradecer o Gerson por ter adiantado metade da minha pregação. Eu mandei a minha pregação para ele ontem, para ele me emprestar o tablet. Aí vocês ficam aí no ar. O que aconteceu? Usaram meus textos, aí não sei. Estranho, né? Mandei ontem à noite, não sei o que aconteceu de ontem para hoje de manhã, mas brincadeira. Isso é o Espírito Santo agindo e conduzindo cada detalhe. Ouçam o que o Espírito Santo diz às igrejas. Já surgiram alguns textos que eu ia usar, mas eu creio que é o Espírito Santo nos conduzindo, falando ao seu coração, falando aos nossos corações e querendo, de fato, que nós saiamos daqui, desse retiro, com os nossos corações aquecidos pela palavra do Senhor. Vamos orar, ter um momento de oração. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós, o Senhor é maravilhoso. Obrigado por esta manhã maravilhosa, por esse dia, por esse sol, pelo ar que respiramos. Senhor, por este lugar, por estarmos juntos aqui em unidade, em comunhão. Pai, em nome de Jesus, queremos nesta hora, neste momento, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, Senhor, revelando a Tua palavra a nós. Senhor, continue nos enchendo do Senhor. Espírito Santo, fique à vontade entre nós, manifesta a Tua presença entre nós, derrama a Tua unção, a Tua graça sobre nós nesta manhã, sobre cada coração. Pai, que cada coração, a receber a Tua palavra, a receber a semente, venha gerar frutos, que a Tua palavra caia numa boa terra. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe neste momento aqui, na condução e ministração e exposição da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, precisamos de Ti. Em nome de Jesus te agradecemos. Somos totalmente dependentes do Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Quando eu falo que é muito bom estar aqui com vocês, é um prazer. E eu fico olhando assim, vendo todos vocês, me dá uma nostalgia. Eu lembro... acho que ninguém que está aqui, exceto o Gustavo, a Kelly também não, vai lembrar da primeira conferência que nós tivemos. Que ano que foi? Lá na escola Norma Borges. A primeira. Não, 2000, não sei. Faz muito tempo. Acho que nenhum de vocês aqui, tudo pequenininho. Então ver isso agora é algo maravilhoso. Porque naquela época, acho que eu tinha 13 anos, 13 para 14, já olhava a Amanda de um jeito diferente, vocês me entendem? A gente já falava, cumprimentava um ao outro, né? Jesus te ama, e eu também, em Cristo, e 12 anos, né? 12, 13, 31, 15, 18 anos, 18 anos mais ou menos se passaram, e aqui estamos. Então, assim, quando eu olho para vocês, parece que eu ainda estou nesse tempo, nessa de jovem, de juventude, na adolescência, me lembra muitas coisas, mas a hora que eu olho para o outro lado, aí eu vejo o Estevão, casado, fiz 12 anos de casado semana passada, 2 filhas, uma família, 31 anos, então parece que está chegando a hora de dar uma rompida, os estágios mudam, as coisas passam, os ciclos mudam. Então, como o Silvio falou ontem, vai passar. Vocês passaram 18 anos. Mas graças a Deus, eu posso estar aqui hoje, pela graça do Senhor, e vendo vocês. A próxima geração. Então, a nossa geração passou. Tem muitos, eu sou, acho que, de hoje, acho que um dos mais novos. Naquela época, Silvio, Gustavo, meus cunhados, N irmãos, alguns hoje não estão no nosso meio, mas passou, essa geração passou. E agora a nova geração que está chegando e se levantando é a geração de vocês. E ela vai passar também, se o Senhor não voltar. Mas hoje, como o Gerson disse, Deus precisa de mãos, de pés, de boca aqui nessa terra. E quem vai representar isso? Quem vai exercer isso? Vocês. Essa geração, a juventude, a igreja, aqueles jovens, adolescentes, vocês, que o Senhor está levantando nesse tempo. Naquele tempo o Senhor levantou alguns, e hoje Ele está levantando vocês. Então, eu fico muito me alegro de ver vocês, e que vocês continuem perseverando,
18 anos se passaram. Como eu falei, pela graça eu perseverei. Estou aqui hoje com vocês. O Gustavo está ali também, o Silvio estava aí ontem. Alguns jovens perseveraram. Outros não, infelizmente. Mas esse é o meu encorajamento para vocês. Perseverem. Perseverem amando o Senhor. A cada dia, com mais intensidade. Com a juventude de vocês. Com essa força. E o tema, entrando agora propriamente no tema, que diz o Jéssica que não tinha tema, mas tem tema. É que a gente falar sobre o tema, a gente dobra o tema. Dizer que não tinha tema. Liguei para ele, qual que é o tema? Não, tem tema não. Mas aí chega aqui, tem pulseirinha, tem camisa, tem negócio, falei, não tem tema. E aí o tema é 1 João 2,15, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E eu quero, não precisam abrir, eu quero que vocês acompanhem aqui. Não precisam abrir. Eu vou ser breve. Não vou estender muito. Creio que os irmãos já estão bem alimentados. Ontem, hoje, tem outros irmãos que ainda vão trazer a compartilhar. Mas 1 João 2,15, ele fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas eu quero focar no versículo anterior, 1 João 2, o versículo anterior, 14. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Eu quero focar nessa expressão. Vocês são fortes. Jovens, esta é a geração que o Senhor está levantando uma juventude. Adolescentes, jovens, com força. Vocês são fortes. Aqui não está dizendo, alguns são, outros não. Você pode ser forte. Não. Jovens, vocês são fortes. E aí, já que o tema é não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, nós podemos falar, Senhor, então me explica um negócio aqui. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Mas o Senhor em João 3,16 fala, eu amei o mundo. Não, mas tem algo errado aí. Nós não devemos amar o mundo, mas o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. E aqui eu quero fazer uma diferenciação. O Gerson trouxe o mundo, o significado do cosmos, e um dos significados dele é a aparência e essa beleza externa. Essa aparência, essa maquiagem, ele usou exemplo. Então é o que João está dizendo aqui. Esse mundo, o sistema, a ideologia, o que está por trás, os princípios deste mundo, governados pelo príncipe deste mundo, Satanás. Então tem uma ideologia, tem algo maligno por trás, algo maquiado, enganador, que vai nos trazer morte. Então temos que tomar cuidado. Só que o mundo que o Senhor fala em João 3,16, que é o outro significado, quando muitas vezes na Bíblia vai aparecer a palavra mundo, que é o quê? A humanidade, pessoas, o ser humano. O Senhor amou as pessoas, o mundo, o homem, eu, você. E aí, minha mãe, meus pais, alguns também, sempre falam, não, Estevão, é do contra demais. O tema do Retiro é não ameis o mundo. Eu já ia meter um tema aqui, ameis o mundo. Porque esse é o meu foco hoje. Mas eu falei, não, melhor não. Então o tema da minha mensagem é venha o teu reino. Eu quero compartilhar e deixar com vocês. Porque o Gerson falou, o Silvio também ontem, não ameis o mundo. Então as coisas que há no mundo, os prazeres, as concupiscências, os desejos carnais. Mas agora existe algo no mundo que o Senhor ama, que são pessoas, são almas, são vidas. E o que o Gerson falou, você vai ser mãos, pés, boca aqui nesse mundo para quê? Para qual finalidade? Qual que é o papel da igreja hoje neste mundo? Qual que é? Resgatar almas, vidas, pessoas, amigos, parentes, conhecidos, pessoas que você não conhece. O Senhor ama isso. Queridos, o Senhor ama pessoas. E Ele tem total interesse em salvar toda a humanidade. Mas para isso, Ele precisa levantar uma geração de jovens, adolescentes. Ele precisa ter nós, a igreja, mas aqui eu estou falando específico para vocês, como boca, para que o reino do Senhor venha e se estabeleça aqui na terra. E aí, se nós não devemos amar o mundo, se nós fôssemos pensar dessa forma, era muito fácil. Senhor, então nos leve embora, tira a nossa vida. É tão difícil. É difícil, irmãos, o mundo. É prazeroso. O mundo é bom, tá? O mundo não é ruim. Se fosse ruim, ele não te escravizava. Você não ia querer e ser tentado pelas coisas que há no mundo. Elas são boas. Elas são prazerosas? São. Elas trazem uma certa alegria passageira? Sim. Mas é morte. O fim
é morte. Então, é muito mais fácil a gente olhar nessa perspectiva, tá, mas eu vou sair desse retiro, segunda-feira eu tenho que enfrentar o mundo lá fora, meu trabalho, minha escola, meus amigos, as tentações, é muito difícil. Vou ir para um monastério, eu vou ficar excluso. Eu vou então ficar lá em casa, não vou ter contato com ninguém, não vou ter amizade com ninguém, eu vou ficar caladinho. E as mãos, e os pés, e cadê a igreja? E as outras pessoas que precisam ser alcançadas? Então esse não é o papel. E o Senhor também usa, no Evangelho de João, o próprio autor, o mesmo autor, ele diz, em João 17,15, o Gerson leu aqui, não os peço que o tires do mundo, mas que o livre os guardes do mal. E aí no 18, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então nós não devemos amar o mundo, mas nós temos que ir ao mundo. Nós somos a igreja, nós temos que funcionar aqui neste mundo. E o exemplo que eu quero usar de um personagem, que nós vamos falar nessa manhã, é o personagem, ele chama Beltesazar. Quem já ouviu falar? Levanta a mão mais alto. Quem já ouviu falar? Beltesazar. Quem que é Beltesazar? Daniel. Alguns aí dão uma heresia. É o nome que foi dado a Daniel quando ele chegou na Babilônia. Foi mudado o seu nome. Assim como dos 3 amigos de Daniel. E aí nós vamos falar sobre Daniel. E eu quero trazer esse aspecto. O Silvio e o Gerson até agora trouxe um aspecto, o Gerson menos, mas o Silvio ontem trouxe um aspecto de não se contaminar com as coisas desse mundo, de não amar o mundo e as coisas que ele oferece. E agora eu quero trazer uma outra perspectiva, para a gente olhar de um outro ângulo, de como nós vamos viver nesse mundo e influenciar esse mundo. Então nós vamos, não precisam abrir, mas se vocês quiserem, mas não precisa. Então no livro de Daniel, vai ter alguns episódios ali, e eu quero focar no capítulo 1 até o capítulo 6. Nós vamos ler todo o capítulo, todos os 6 capítulos, cada um lê um versículo. Brincadeira, o Jess já olhou assim. Não tem tempo não. E nós vamos, nesse capítulo 1 até o 6, vão ter alguns episódios. E algo muito interessante, lembre-se, jovens. João, quando ele escreveu a primeira carta de João, que a gente acabou de ler, foi aproximadamente em anos 70, anos 100 depois de Cristo, quando ele estava em Éfeso. Não dá para saber ao certo quando foi escrito. Mas algo interessante é que, quando João foi chamado pelo Senhor com os 12, com os discípulos, quantos anos ele tinha? 21 aproximadamente, 20 anos. Todos os discípulos tinham nessa faixa etária, 17, 18, 20, 21, eram jovens. Quando eles tiveram um encontro com o Senhor, a vida deles foram transformadas, eles eram jovens. E lá na frente, 70 anos depois de Cristo, depois de Cristo, ele vai escrever a sua carta de João. Então, quanto tempo se passou? E ele se permaneceu firme, perseverante. Mas ele era um jovem quando ele foi chamado a se juntar ao Senhor. E Daniel, da mesma forma. Daniel capítulo 1, no versículo... Quem quiser abrir, quem quiser acompanhar. Então, Daniel capítulo 1 começa assim. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E aqui eu quero fazer um parêntese. Utilidade pública, rapidamente. Aqui não fala aqui, ó, Daniel relata assim, no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Só que em Jeremias, capítulo 25, e no capítulo 46, Jeremias já faz essa profecia, ele escreve essa profecia, que isso ia acontecer. Só que em Jeremias fala que no 4º ano do reinado de Joaquim. E aqui Daniel fala 3º ano do reinado de Joaquim. Como é que vocês me explicam isso? Como é que vocês me explicam? Melhorou? Aumenta ali o ganho, porque eu vou só... Como é que vocês explicam isso? E aí vai chegar seus colegas, tá vendo? A Bíblia erra, amigo, a Bíblia é falha. Ela não é inerrante, ela é falha. Uai, em Daniel fala que é o 3º ano, e Jeremias fala que é o 4º. Como é que você explica isso? Queridos,
Toda vez, isso eu ouvi a frase de um irmão, toda vez que a Bíblia apresentar uma aparente contradição, ela não está se contradizendo. É você que tem um desafio imenso de interpretação. Porque a Bíblia ela é inerrante. Ela é a palavra de Deus, ela não erra. Então eu estou trazendo esse exemplo para quê? Para te falar que a palavra de Deus ela é inerrante e ela não erra. Simplesmente o que aconteceu é que você precisa olhar o contexto histórico. Jeremias, ele usou um sistema de contagem israelita, que ele conta o primeiro ano de ascensão do rei. Então, ascensão é o primeiro ano de reinado. Então, conta o primeiro, depois mais 3, então dá 4. Já na Babilônia, que é o que o Daniel usa, ele usa um sistema de contagem babilônico, que eles não contavam o primeiro ano de ascensão do rei. Então, pula aquele ano, 1, 2, 3, dá a mesma coisa. A Bíblia é inerrante. Não ache... Esse aqui é só um parêntese, para que isso fique bem fixado em você. Alguns vão falar que a Bíblia é ultrapassada, ela tem um monte de erros, foi escrita por homens. Só que ela é a palavra de Deus, ela não erra. Ela é inerrante. Toda a Bíblia vai explicar a própria Bíblia e você não vai achar nenhuma contradição. Então, fique isso bem guardado aí na sua mente. E no versículo 3, seguindo então no versículo 3, diz aqui: Depois o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, ordenou Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir o palácio real. E que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Jovens aqui, irmãos, jovens. Daniel aqui, sabe quantos anos Daniel tinha? Quando ele foi trazido cativo junto com o povo judeu para a Babilônia? Quanto vocês acham? Menos. 15 anos. Aproximadamente. 15 anos. Quem tem 15 anos aqui? Gente, é muito jovem. É muito novo. Às vezes você vai ler rapidamente jovens. Imagina um jovem igual o Gerson. Já casado, maduro, mas um jovem. Alguém de 25 anos. Daniel tinha 15 anos. E os seus amigos também. Aproximadamente a mesma idade. Irmãos, jovens. João foi chamado jovem. Daniel, jovem. E aí, em Provérbios 20, 29, é um versículo que o Senhor gravou no meu coração. E esses dias eu estava até compartilhando com meu pai. Olha ali para o meu pai ali. Está do lado ali, ó. Levanta aí, pai. O que vocês veem ali na cabeça dele? Não, entrada não, careca não. Não, aí. Eu quero. Aqui está eu, 30 anos, meu pai, quase 60 já? 59, 60, 30 anos de diferença, vamos arredondar. Aqui está a materialização e a prática e o significado de Provérbios 20, 29, que diz: a glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são seus cabelos brancos. O que está dizendo aqui? A nossa força, o nosso vigor, a nossa juventude, a sua juventude, ela é extremamente importante para o reino. Mas os cabelos brancos dos mais velhos também é extremamente importante para o reino. A beleza, o Gerson acabou de falar, é a maturidade junto com a força. E por que eu estou dizendo isso? Que o Senhor está levantando uma geração, queridos. Vocês são a próxima geração. Meu pai tem maturidade, muita experiência, o Natal. Deixa eu falar um negócio para vocês, que eles não contam. Eles estão fracos, cansados, fisicamente. Às vezes mentalmente. Por quê? Isso é normal. É do ser humano. Quantas coisas eles já passaram. Quantos problemas, quantas dificuldades. Você acha que o Natal está sem cabelo? Por quê? Na genética? Não vou expor, não. Ele fez um negócio... ele fez assim, ó, para Mariana. O meu começou, né? Então, a experiência, porém, eles estão cansados, fracos, isso é normal. E o que agora eles precisam? O que precisa? Da força dos jovens. E nós temos força, mas às vezes nós somos imaturos. Luciano Subirá gosta de falar uma frase muito interessante. Quando eles eram jovens, na época deles, eles tinham muita força de vontade, queriam fazer tudo, mas eles não tinham maturidade. Aí eles erraram muito, caíram em erros, enganos. E agora, 30, 40 anos depois, 50 anos de ministério,
Eles têm tanta maturidade, porém estão desanimados, não têm força para nada. E agora vem os filhos, a próxima geração. Irmãos, o reino dos céus descendo aqui nessa terra e nós fazendo a diferença neste mundo, vai precisar juntar essas duas coisas. Vai ter que ter um encontro de gerações, o que o Gerson colocou aqui muito bem colocado. Pais e filhos, mais velhos e mais jovens. Ah, só os mais velhos conseguem? Não. Só os mais jovens conseguem? Não. É a unidade, é a unificação dos mais velhos com os mais jovens. Por quê? Eles têm maturidade, mas eles não conseguem chegar em lugares onde vocês conseguem chegar. No sentido de fala, de empatia. O que acontece hoje é que os jovens eles não querem ouvir os mais velhos. Isso é fato. Não, que geração está doida, que é moderna as coisas, a gente avançou. Só que vocês têm lugar de fala na escola, entre os da mesma idade, entre os jovens. Então pensa, você acha que o jovem de 15 anos, ele vai ouvir uma pessoa mais velha de 40 anos de idade, ou ele vai ouvir outro jovem de 16 anos de idade, falando, deixa eu te falar, e eu passei por isso, sai disso, fuja disso. É muito mais fácil para nós assimilarmos, porque não? Às vezes a gente olha para os pais, ele não sabe o que está falando, ele não sabe o que passa, ele não sabe as minhas lutas. Agora alguém que está passando as mesmas lutas que você e tem a mesma idade que você falar, foge disso, você está louco, isso não vai levar a lugar nenhum. A sua credibilidade é outra. Então, jovens, a igreja, o Senhor precisa de vocês, dessa geração, junto com os irmãos mais velhos, com maturidade. Irmãos mais velhos, eles precisam dos jovens. Eles precisam de nós, da nossa força, do nosso vigor, da nossa alegria. Para quê? Para contagiar eles. E nós precisamos deles. Para quê? Para nos dar conselhos, para nos orientar, para nos dar experiências com a maturidade. Entendem que é uma unidade? E se for separado, não irá ter vida. Vocês entendem isso? Não adianta maturidade sem força, e não adianta força sem maturidade. E Daniel, então, agora, ele vai cativo para a Babilônia junto com os outros jovens. E aí agora ele vai para a Babilônia. E é o nosso plano de fundo aqui de Daniel. E dos jovens, dos três amigos dele. Não pode deixar de fora. Sempre que você ouve falar em mundo, vocês já viram que sempre, a maioria das expressões que a gente utiliza na Bíblia para tratar o mundo, a gente fala do Egito. Lembra? O Senhor nos tirou do Egito. O Egito fala de escravidão. Passamos ali, o povo passou pelo meio do Mar Vermelho. Isso nos fala de uma nova vida. A retirada do povo de Israel do Egito, dos hebreus, fala de redenção. Então agora temos uma nova vida e nós fomos tirados do Egito, do poder da escravidão. Ou seja, na redenção, através do sangue, nós hoje fomos tirados do poder e domínio do pecado, da escravidão do pecado. Certo? Então sempre que é falar de mundo, a gente retrata como o Egito. Só que agora tem a Babilônia. E hoje, no contexto que nós estamos vivendo, nos dias que nós estamos vivendo, se você já saiu do Egito, se você ainda não saiu do Egito, se você ainda está escravo no Egito, o convite foi feito. Hoje é o dia para que Deus te tire do Egito e te leve para a terra que manda leite e mel. Esse é o convite para nós hoje. Agora, se você já entregou sua vida para o Senhor e você já saiu do Egito e agora está numa nova terra, na terra prometida, às vezes você vai dar saudades do Egito. Muitos deram saudades. Que saudade da comida. No Egito era assim, aqui agora a gente está passando fome, lá no Egito era assim, era assado. Mas não volta para o Egito. Então, entendem que todos que entregaram sua vida para o Senhor, eles foram tirados do Egito. Ok? Agora nós, que agora somos a igreja, você jovem, adolescente, o que o mundo representa para você hoje? A Babilônia ou o Egito? Porque Daniel, ele veio cativo de onde? De Jerusalém, o povo judeu, o povo de Israel. E agora eles vão ser colocados na Babilônia. E a Babilônia representa o quê? Tudo que é contrário aos ensinamentos de Deus. Uma cultura pagã, imoralmente idólatra, as morais todas distorcidas, tudo petecado, uma idolatria a deuses, moralidade das piores que você imaginar, muitas riquezas, atrativos, fascinações. Essa é a Babilônia. Então vem jovens de Jerusalém e são colocados na Babilônia. Então esse é o papel hoje nosso. Hoje nós devemos ver o mundo muito mais como uma Babilônia do que como o Egito. O Egito nós saímos dele. Só que agora nós cremos, nós não saímos do mundo. Nós lemos aqui, eu não vou tirar vocês do mundo. Só que agora nós estamos num mundo
que tem ideologias, crenças, culturas que são babilônicas, pagãs. E agora nós temos que, como Daniel e esses jovens, expressar a cultura do reino. Aonde? Na Babilônia. Venha o teu reino. E quem que o Senhor vai usar? Você, nós, a igreja, e vocês jovens, adolescentes. Babilônia, ele significa lugar de confusão, lugar de bagunça. E como é que está o mundo hoje, queridos? Que confusão. O certo virou errado, o errado virou certo. É homem querendo virar mulher, mulher querendo virar homem. É uma promiscuidade só, porque pecado não é pecado mais. Como que está o mundo hoje? E aí, nós precisamos agora então abandonar o mundo? Sair do mundo? Não. O Senhor precisa agora trazer a igreja dele, levantar a igreja dele, o corpo dele nessa terra, para ser, o Gerson falou, luz em meio às trevas. E uma vez que a luz chega, as trevas têm que sair. Então agora Daniel e os jovens são levados para a Babilônia. Mas eles não mudam nada do que eles creem, da sua fé, dos princípios que eles têm em seu Deus. Nada. Eles vão ser os mesmos ali. E eles agora vão influenciar a Babilônia. A gente vai ver, você vai ver nas histórias, a gente vai passar muito rápido por elas, que eles não mudaram nenhum sequer. Nada sequer. Eles mudaram o nome deles. O nome de Daniel e dos 3 amigos de Daniel, eles significavam, o significado dos nomes eram significados para engrandecer a Deus. Quando eles chegam na Babilônia, o rei já muda o nome deles, e os nomes deles eram significados agora que adoravam os deuses pagãos. Por exemplo, Daniel significa Deus é o meu juiz, e Beltesazar significa Bel me protege. E o que mudou para eles? Daniel teve seu nome mudado, um significado agora de Bel me protege. Sabe o que mudou para Daniel? Nada. Até seu nome mudou. O lugar agora que ele está é diferente. A cultura que ele está agora é diferente. O ambiente que ele está agora é diferente. Mas o que mudou para Daniel? Nada. Ele permanece fiel ao seu Deus. E ele vai agora trazer a cultura dos céus ali para a Babilônia. A mesma coisa que ele fazia, os mesmos princípios que ele tinha em Jerusalém, agora ele vai trazer para a Babilônia. E aí o que é interessante a gente mudar a nossa perspectiva, queridos. E quando eu mudei isso na minha mente, tudo fez sentido. Muitas coisas mudaram. O Silvio Arthur mencionou ontem, bem brevemente. Se é o seu medo de não se contaminar com esse mundo, de não se envolver com esse mundo, é apenas para você não ir para o inferno, eu vou te falar, você está muito equivocado e você não vai suportar. Você vai cair, você não vai conseguir. Fazer tudo na força do seu braço, por que você está fazendo isso? Não, porque eu não quero ir para o inferno. Só por isso. Só por isso. O inferno, você não vai para o inferno não é pelas suas obras, é pela graça, que você não vai. E se você mudar a perspectiva na sua mente de que o céu não é o destino, a gente às vezes está aqui nessa terra achando que só que o céu é um destino. Nossa, porque eu tenho que ir para o céu, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que ir para o céu. Não, eu tenho que ir para o céu, eu não posso ir para o inferno. E o céu vira um destino. O céu, gente, não é um destino, ele é a nossa origem. Uma vez que você foi salvo e creu no Senhor Jesus, sua pátria não é daqui. Você é um cidadão dos céus. Aonde? Vivendo aqui nessa terra. O céu, então, não é o nosso destino, ele é a nossa origem. Nós estamos aqui a serviço do nosso Senhor. Ele precisa de nós aqui. E a hora que acabar, nós voltamos para a nossa origem, para Ele. E se você entender isso, acabou. Você não vai ficar preocupado, eu tenho que fazer porque eu tenho que ir, não. Você tem que fazer porque é a sua origem de lá. Você tem que servir e funcionar aqui agora, porque essa é a sua missão aqui na terra. O Senhor não quer outra coisa de você. Ele não quer que você se esforce muito para você ir para o céu. Não, Ele te deu a salvação, é de graça. Agora Ele quer que você sirva a Ele, que você o imite, que você estabeleça o reino dEle aqui nessa terra, que você pregue o Evangelho, que você liberte os cativos, expulse os demônios. Isso Ele quer de você. Que você seja luz, que você brilhe, para que as suas obras glorifiquem o Pai que estás no céu. Isso Ele quer de você. E Ele vai te cobrar. Porque às vezes a gente acha que é o destino ao céu, aí chega lá, eu cumpri tudo, digital, estou entrando. A hora que você entrar lá, você vai prestar contas. Cadê os talentos? O que você fez? Cadê? Servo mau, irmãos, queridos, pensa se eu vi isso. Servo mau e negligente. Afasta de mim. Vocês não têm noção do que é isso. Se o seu pai te falar, Gerson, Ana Clara, vai para fora. Afasta de mim, sai da minha casa. Vocês não suportam emocionalmente. Agora o Senhor falando para nós,
afasta de mim, servo mau e negligente. Irmãos, qual que vale a pena? O Senhor deu talento para cada um de nós. Vocês têm a força, o vigor. E o Senhor vai cobrar de vocês. Cadê esse talento que vocês negociaram? Cadê? Negocie o talento. O que é negociar o talento? Ser mãos, pés e boca aqui nessa terra. Amar o mundo, as vidas, as pessoas. Levar o máximo de pessoas para Cristo. Porque às vezes a gente entra em algo de tão egoísmo, de uma forma tão egoísta, que a gente está preocupando só com a nossa salvação. E eu estou bem, então eu não vou me contaminar com esse mundo. O Gerson falou que eu não posso fazer isso, fazer aquilo. O Silvio também. O Estevão vai vir, os irmãos vão falando. E aí, então eu não tenho que fazer isso. E aí você acha que agora, então eu tenho que cuidar de mim. Queridos, mais do que cuidar de você, há uma missão para você. Há algo que o Senhor quer fazer em você, aonde você estiver. Principalmente, irmão, queridos, na escola e na faculdade, onde vocês... acredito que a maioria estão. Tem que haver uma diferença. Tem que haver uma luz brilhando. Vocês têm que funcionar. A igreja tem que funcionar. E aí, é interessante que agora nos relatos de Daniel, 3 coisas vão acontecer. Em todos os episódios de Daniel, vai acontecer 3 coisas. Decisão. Decorem aí. Decisão, exposição e evidências. Para mim, isso é o que marca a vida cristã. Se você não tiver essas 3 coisas, você ainda pode alcançá-las, mas ainda você não está cumprindo o seu papel aqui nessa terra. Decisão, exposição e evidências. A primeira história de Daniel, todo mundo conhece, e dos 3 amigos de Daniel, foram que o rei queria que eles se alimentassem das iguarias do rei, né? E aí no versículo 8 do capítulo 1, diz que Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Resolveu firmemente no seu coração a não se contaminar com as iguarias do rei. Então essa é uma decisão que ele tomou. Uma decisão que você pode tomar é entregar sua vida para o Senhor. É uma decisão. Mas Daniel aqui já decidiu, não vou me contaminar com as iguarias do rei. E sabe qual que é o problema hoje nosso e de vocês? O seu problema é porque você é contaminado pelo mundo e você não contamina ninguém. Você acha que não ser contaminado está tudo bem. É o importante. Por quê? Porque o céu é o seu destino e não a sua origem. Lembra que eu falei? Quando você mudar a chave na sua mente de que o céu é a origem, você vai contaminar e não ser contaminado. Daniel resolveu não se contaminar com o rei, mas você vai ver em todos os relatos, em todas as histórias, nos capítulos subsequentes, ele contaminou o ambiente onde ele estava. Ele trouxe luz, ele trouxe vida, ele trouxe o reino para essa terra. Então, não se contamine, toma uma decisão no seu coração, mas em contrapartida junto, contamine este mundo com a presença manifesta do Senhor, com a sua vida, com a vida de Cristo que é em você. Contamine a Babilônia, traga os princípios de Jerusalém para a Babilônia. Não mude nada. Não mude nada. E aí o interessante é que, nesse primeiro episódio das iguarias do rei, no versículo 18 fala assim: ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Vamos passar rapidamente aqui por 5 episódios de Daniel. Eu vou explicando resumidamente para vocês entenderem. E observe que em todos os episódios, ou irá aparecer essas 3 ações, essas três características, ou 2, geral, dependendo da história. Decisão, exposição e as evidências. Então, nas iguarias do rei, eles não resolveram não se contaminar com o rei. Aí Daniel foi pedir ao chefe dos eunucos: a gente não quer contaminar com o rei, com as iguarias do rei, a gente quer água e legumes. O eunuco falou: não vai dar certo. Por quê? Porque se vocês comerem isso, vocês vão ficar com a aparência ruim. E a hora que for mostrar para o rei, ele vai perceber que alguma coisa deu errado. O que Daniel faz? Faz o teste. 10 dias. Exposição. Ele expôs. Vamos fazer uma exposição. Expor é colocar a prova. Coloca a prova. Vamos ver o que acontece. E o chefe dos eunucos concordou. Colocaram a prova. 10 dias, Daniel e os seus amigos. E o que aconteceu no final desses 10 dias? A aparência dele era melhor do que todos os jovens. E aí, no final, quando eles foram ser apresentados ao rei, no capítulo 1, 18, diz que
entre todos, não foram achados outros como Daniel. Evidência. A exposição é colocar à prova. E a evidência é dar prova daquilo que foi exposto. Então eles deram prova de que o que eles fizeram, a escolha que eles fizeram de não se contaminar com o mundo, foi vida. Foi bem para eles. E eles estavam melhores do que todos os outros jovens que comeram das finas iguarias do rei. Segundo episódio, o sonho do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor tem um sonho que fica perturbado e ele chama todos os sábios daquela região para revelar o sonho para ele. Só que ele dificultou o negócio. Os sábios chegaram, não, nós vamos desvendar os sonhos. Me fala aí qual que é o sonho. Quero que você me fale o sonho e a interpretação. Ah, não, mas esse aí não tem jeito. Não tem jeito. Me falem, você tem que falar pelo menos o sonho. Pelo menos o sonho. Irmãos, se ele fala o sonho, você podia dar uma interpretação ali e o rei às vezes ia catar. Agora, eu quero ver quem aqui consegue me falar o sonho e revelar o sonho. E aí o que acontece? Eles não conseguem, manda matar todos os sábios. Entre esses estavam Daniel e seus amigos. Todos os governadores sábios vão mandar matar. E aí o que acontece com Daniel? E aqui eu quero chamar a atenção. O Gerson acabou de falar sobre amigos. Daniel vem. O que está acontecendo? Eles vão matar porque não tem ninguém que revela o que o rei sonhou. Daniel fala, não, deixa eu falar com o rei. Fala com o rei. Rei, me dá um tempo. E eu vou trazer a revelação do sonho e o seu significado. Daniel não sabia como. O que ele faz? Chega para os amigos dele, vão pedir misericórdia e clamar ao Senhor para que nos revele esse sonho, senão todo mundo vai morrer. Então o que eles fizeram juntos? Clamaram ao Senhor por misericórdia. Queridos, olha o poder da amizade. Olha o que faz a amizade, o que o Jéssica acabou de falar. E Daniel chegou, o que eles fizeram? Não, eles podiam ter aceitado, não vamos morrer então, não é para fazer nada. Não, eles sabiam que eles tinham um Deus que era poderoso para revelar o sonho e dar a interpretação. Vamos juntar aqui e vamos clamar ao Senhor por misericórdia, para que nos dê um sinal. Eles foram mais uma vez expostos. Então agora o rei queria ver, quero ver então. Coloca aí, fala o sonho e a interpretação. Irmãos, e é maravilhoso porque o Senhor achou graça e mostrou o sonho para Daniel e a sua interpretação. E Daniel foi lá, falou tudo para o rei, contou tudo para o rei. E no versículo 47 do capítulo 2, o rei disse: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você é capaz de revelar, pois você foi capaz de revelar este mistério. Evidência. Foram colocados à prova e eles provaram o que eles foram expostos. Para quê? Para que Deus seja glorificado. Deus foi magnificado nessa situação. Eles deram uma evidência, deram um sinal. Terceiro episódio, Daniel não participa, mas os 3 amigos deles enfrentaram essa situação. A fornalha ardente, todo mundo conhece. Esses 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobraram diante da estátua. E eu pergunto para vocês, cadê Daniel? Onde Daniel estava? Daniel então dobrou? Porque só fala que só esses 3 não dobraram. Daniel, vocês acham que dobrou? Sim ou não? Você acha que ele mudou? Arrependeu, falou, não tem jeito não. Vou me curvar esse sistema aqui, vou me dobrar. Por que Daniel? O capítulo 3 não menciona Daniel. E aí, como eu falei, a Bíblia, ela não entra em contradição. Você não vai... Tem algumas linhas que acha que... Alguns sugerem, bem poucos, que Daniel se prostrou. Mudou de ideia. Virou a casaca. Não. Aí você vai olhar o contexto, Daniel, ele tinha um alto cargo. Alto cargo na Babilônia. Provavelmente ele estava cuidando dos interesses do rei. E esse lugar onde aconteceu a fornalha, a fornalha ardente ficava mais ou menos 10 quilômetros da região de Babilônia. Ou como ele era um governador, ele tinha um cargo muito alto, ele também fazia viagens a serviço do reino. Então, provavelmente ele não estava presente. Provavelmente não, ele não estava presente. Se ele estivesse, ele não teria se dobrado. Então, esses 3 amigos não se dobram. E aí, o que acontece? No capítulo 3, o interessante é que Nabucodonosor fica enfurecido e fala: quem é o Deus que poderá livrar vocês da minha mão? Quem? E o engraçado é que Sadraque e Mesaque responde: o Nabucodonosor, quanto a isso eu não vou nem te responder. Não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele vai nos livrar. E se ele não quiser, ele não vai nos livrar. E ele vai continuar sendo Deus. Queridos, olha que fé, olha que convicção
que decisão, que exposição. Se Deus livrasse eles, e eles tinham fé que o Senhor podia livrar, eles sabiam. Só que o que eles queriam mostrar? Se Deus não nos livrar, nós nunca vamos adorar essa imagem, nunca, esquece. Queridos e jovens que estavam dispostos a dar a sua vida. Você está disposto a dar a sua vida? Eles não estavam nem aí. Eles iam morrer. Eles iam morrer. Eles não estavam nem aí. Se não livrar, nós morremos, está tudo certo. Martírios. Só que aí o que acontece? Eles vão postar provas. Então vamos jogar esse povo lá dentro. Joga, aquece a chama mais ainda. E você sabe o que acontece? Nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles. E aí, o que acontece? Uma evidência. Eles foram expostos, foram colocados à prova e uma evidência acontece. E aí Nabucodonosor, no versículo 28, diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo para livrar os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto, ordenando todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e que suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há Deus há outro Deus que possa livrar como eles. Aí no capítulo 4, no versículo 3, ele diz: como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é o reino eterno e o seu domínio se estende por toda geração, de geração em geração. Ó, o rei agora glorificando a Deus. Por causa de quê? Decisão, exposição e evidência, sinais colocados à prova e provados. E agora, vamos para o quarto episódio, a visão do rei Belsazar. Aí, foi o segundo rei agora, depois de Nabucodonosor. E o que aconteceu com o rei Belsazar? Aquela cena que ele está ali, numa festa com o povo do reino, e ele vê uma mão, e tem a visão de uma mão escrevendo na parede. Ele fica perturbado, e ele quer que alguém leia o que está escrito e dê o significado. Alguém pôde fazer isso? Não. E aí, no versículo 13 do capítulo 5 diz: então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel? Aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você e que você se acha em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Nos versículos anteriores, a rainha mãe viu que o rei estava perturbado e disse: tem lá da época do seu pai, do rei Nabucodonosor, tinha um rapaz que revelava os sonhos. Com ele habitavam os deuses. Vamos mandar chamar ele. Aí chegou nesse contexto aqui. Queridos, o que o povo tem ouvido a seu respeito? O que as pessoas têm ouvido a seu respeito? E sabe quanto tempo se passou do primeiro sonho de Nabucodonosor até essa visão do rei Belsazar? Aproximadamente 60 anos. Daniel estava... Nada mudou. A mesma coisa. E 60 anos depois, Daniel foi lembrado. Por causa de quê? Decisão, exposição e evidência. Daniel foi lembrado 60 anos depois e veio e deu a revelação. Leu o que estava escrito, trouxe a revelação. Não era muito boa a revelação. O rei morreu, que era falando que o Senhor ia pesar a mão sobre Belsazar. Mas 60 anos se passaram e Daniel manteve o mesmo. Olha que bênção. O que as pessoas, seus colegas, lembram de você? Lembram de quê? E agora nós vamos para o quinto episódio e último. O que todo mundo conhece. A cova The Lions. A cova dos leões. E sabe quantos anos Daniel tinha quando ele foi jogar na cova dos leões? 84 anos. Cabelos brancos, velho. 84 anos. Quando ele foi trazido para a Babilônia, tinha 15. E aí, vocês sabem o que acontece? E aí, interessante é que quando o rei... Fugiu o nome aqui. Qual que foi o rei? Dário não. Qual que foi o rei que jogou? Hã? Dário. Dário ou Dario? Dario? Dario. O rei Dario. Jogou Daniel. Era o tempo de reinado dele. O interessante é que quando aquelas pessoas, vocês já sabem a história, vamos avançar, faz aquela lei que todo mundo que adorasse fizesse um pedido
qualquer deus que não fosse o rei durante 30 dias, ia ser lançado na cova dos leões. O interessante é que o texto relata que quando Daniel descobriu que a lei foi assinada, o que ele fez? A Bíblia fala desse jeito. Quando Daniel descobriu que a lei tinha sido assinada, ele retirou para o seu quarto para orar. É suicídio aí. Ele acabou de saber que a lei foi errada, nada mudou. Foi para o seu quarto, porque ele orava 3 vezes ao dia, e nada mudou. Ele foi orar. Ele acabou de ver que a lei foi assinada, ele vai ser morto. O que Daniel faz? Vou orar. E aí, as pessoas pegam Daniel, apresentam ao rei. O rei tinha muito apreço por Daniel, não queria matar Daniel, não queria jogar na cova dos leões. Então, no versículo 16, fala algo muito interessante. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Irmãos, 84 anos, nada mudou. Evidência. Por causa de quê? Decisão, exposição, evidência. O rei Dário sabia. O Deus que você serve, que ele te livre. Quantos sinais já tinham sido feitos? A gente leu já 4 histórias. Quantos sinais? Você acha que tinha dúvida entre os reinados? Vai passando, contando as histórias um para o outro, de que o Deus de Israel estava com Daniel e que ele era poderoso e que ele manifestava em sinais e ele mostrava sua mão poderosa? Então, o rei joga Daniel lá, na cova dos leões. E aí, o rei nem dorme de tanta aflição. E aí, chega lá, no outro dia, eu quero ler esse versículo. A Bíblia fechou aqui, Daniel. E a hora que o rei acorda de manhã, a primeira coisa que ele faz, ele vai até a cova dos leões. E aí, ele diz assim no versículo 20: ao se aproximar da cova, ele chamou Daniel com voz triste, o rei triste: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Será que vale a pena até hoje se ver esse Deus até hoje? 84 anos? Não, agora ele vai mostrar que não é tudo isso. Aí Daniel responde: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. Também não cometi nenhum delito contra o rei, senhor ó rei. E aí, no final no versículo 26 e 27 diz, Dário fala: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas. Olha o rei Dario falando isso. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder das covas dos leões. Queridos, de novo, repitam bem forte comigo: decisão, exposição e evidência. Olha a evidência. A luz chegou no meio das trevas. O reino veio em meio à Babilônia. Por causa de quê? De decisão, de exposição e evidência. Então você vai resumindo todo esse contexto. E vocês podem observar, em todos os episódios que eu li um versículo específico. Em todos os versículos que eu li, o que eu quis evidenciar? O propósito disso tudo. Qual que era o propósito da decisão de Daniel, da exposição e das evidências? Qual que era? Você lembra que todas as vezes os reis, o que eles falavam? Agora há Deus em Israel. Agora eu vi que vocês estão meio bonito mesmo. A água com legume está, ó. Tudo gerava um propósito, para que o nome do Senhor, Rei de Israel, fosse glorificado. E é isso que as nossas decisões, exposições e evidência vai gerar. Glória ao nome de Jesus. É isso que tem que gerar. É isso que o Senhor espera de nós. Ele não espera que a gente fique retraído, fica isolado agora. Não. Ele quer que agora que a igreja se levante, em meio à geração perversa, em meio a esse mundo, em meio à Babilônia, ainda que tenha seu nome mudado, ainda que seja afrontado, ainda que seja zombado, mas que nada mude, que o reino seja estabelecido aqui nessa terra. Irmãos, é isso que vai fazer diferença. Amem o mundo. Quando eu digo isso, é as pessoas. Amem o mundo com o coração que o Senhor amou, de compaixão, de saber que tem pessoas, colegas seus, indo para o inferno. Tem pessoas que estão perdidas em depressão e ansiedade. Não pode falar, senão não vai o vídeo. Tirando. Quantas pessoas angustiadas, tristes, vazias de alma, buscando todo tipo de prazer.
E aí quem que vai entrar agora nessa cena? A igreja, os jovens. Vocês jovens, sois fortes, porque têm vencido o maligno. E o Senhor não vai tirar vocês do mundo. Ele vai guardar vocês do mal. Creiam nisso. E como esses jovens, tenham coragem. Decidam, vocês vão ser expostos na sua escola, na sua faculdade, no meio dos seus colegas, vocês vão ser expostos. Mas também o que vocês precisam é dar evidências daquilo que, lá em 1 João fala, aquilo que os seus olhos viram, seus ouvidos ouviram e que suas mãos apalparam. Vocês precisam dar testemunho. Vocês precisam mostrar para este mundo que há Deus em Israel, que nós servimos um Deus verdadeiro. Não somos um povo triste, nós somos um povo careta, que não pode fazer nada. Ah, não, então virei crente agora, não pode fazer nada. Não, você pode fazer o que você quiser. Você é livre. Só que você não tem mais prazer nessas coisas. Não é questão de não poder. Quem vai te segurar de fazer? A questão é que você encontrou um tesouro muito mais valioso. Não é porque você não quer, é porque você não precisa. Você acha que o mundo vai para esses prazeres porque eles querem? Pergunta a qualquer drogado, pergunta quem está na prostituição, pergunta para quem está em vício se ele quer. Pergunta se o sonho dele não é sair, mas é porque ele está preso. E nós estamos livres, você pode ir, mas nós não precisamos. Eles precisam disso. O mundo precisa disso. É a única fonte que eles têm. É o único alimento que eles têm. E eles acham que estão sendo alimentados. E nós não precisamos disso. Eu sou livre para ir ali pecar. Livre. O Senhor me libertou. Só que eu não preciso disso. Nosso alimento é diferente, nossa fonte agora é outra. E isso nos satisfaz. E para finalizar, cadê meu tangedor? Levi. Cá, Levi. Eu quero que nesse final agora, eu já participei de muitas conferências como essas, muitos retiros, jovens. Agora prestem atenção, fala igual o Silvio. Atenção, olhe para mim, quem está dormindo acorda. Eu já participei de muitos retiros desses, desde os 12 anos. Muitos. Com esse tema aqui, de não ameis o mundo e nas coisas que há no mundo, 5, 6 é certeza. E sabe o que acontece em todo esse tempo? Tudo que eu falei aqui, se você... Agora o Gerson falou da parte de salvação. Eu não estou falando da parte de salvação, estou falando para quem já é crente. Se você não tiver um encontro real com o Senhor, uma experiência com Ele, se os seus olhos não virem algo, se os seus ouvidos não ouvirem algo, se as suas mãos não apalparem, você não vai conseguir. Nada vai mudar. Você vai sair de mais um retiro e semana que vem você vai fazer a mesma coisa. Eu falo para vocês de experiência própria. A mesma coisa. Retiro não salva ninguém. Retiro não muda ninguém. O quanto de palavras vocês vão ter, vocês tiveram até agora e vão ter ainda, mas não vai mudar nada se vocês não tiverem um encontro real com o Senhor. Vocês vão sair a mesma coisa. A mesma coisa. Se o Espírito Santo não entrar no coração de vocês e não mudar o coração de vocês, se vocês não tiverem um encontro real com o Senhor, uma experiência genuína com Ele, de vê-lo, vocês não vão mudar nada. Somente quando a gente tiver uma experiência real com Jesus que tudo irá mudar. E sabe, para quem não sabe, quem tem TDAH, eu tenho. O nosso nível de dopamina é desregulado. Todo ser humano tem um nível de dopamina padrão. Dopamina é o neurotransmissor responsável por te dar prazer. É o sistema de recompensa do cérebro. O meu é desregulado. Eu tenho menos do que quem não tem. Igualar. Mas aí o que a gente precisa fazer para regular a dopamina? Buscar a dopamina. Nosso corpo ele produz o tanto que a gente precisa. O meu produz um pouco menos. Então eu tenho que subir essa dopamina, porque senão menos dopamina é prejudicial. Dopamina em excesso é prejudicial. Então eu tenho alguns problemas. Sofri alguns problemas na minha vida. Só que o mundo também está sem dopamina. E onde que eles buscam a dopamina? Onde eles buscam a dopamina? No mundo, nos prazeres, nas concupiscências. E essa dopamina que vem do mundo, ela não iguala o que seu cérebro precisa. Ela faz o quê? Passa. É onde que entra os vícios, a prisão, a escravidão. Por quê? Porque ele subiu num nível tão grande que ele não consegue ficar normal. Ele precisa desse estímulo o tempo todo. Ok. Então o que eu preciso então fazer para que esse estímulo agora, esse prazer em excesso que o mundo me proporciona,
que é vazio. Por quê? Porque quando esse mundo vem com esses prazeres e dá a dopamina lá em cima, ela baixa muito rápido, ela não fica ali estável. E quando ela baixa, o que você precisa? Subir de novo, senão você vai pirar. Esse é o pecado, é o vício, é aquele pecado que te prende. Então o que você tem que fazer para que essa dopamina que está acima, ela não te prenda? O que você teve que fazer para conquistar Ana Clara, sendo desprovido de beleza natural? Segundo você, eu estou replicando. Tinha 4 pessoas mais ricas, mais belas. O que você teve que fazer? Muitas coisas. Para que a Ana Clara escolheu o Gerson e não os outros 4, né? O que ele tinha de mais? Eu falo pro Gerson, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vou te falar, eu também. Eu faço parte disso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o que a Ana Clara viu? Algo ela viu de diferente, que os outros 4 não tinham. E sabe o que vai fazer nós não ficarmos dominados e ficarmos presos aos prazeres deste mundo? Você experimentar um prazer que é maior do que todos estes. Você experimentar algo que supera todos os limites da sua dopamina ruim. Você precisa ficar dopado pelo Senhor e pela presença dele. Você precisa ter uma experiência real com o Senhor, que vai levar tanto o seu nível de prazer nele, na pessoa dele, que as outras, elas não chegam nem perto. É isso que precisa acontecer. Até que nada mais importe. Você tem que chegar num nível, para você deixar de amar algo, você tem que achar algo que você ame mais ainda, para aquilo ali ficar insignificante. Entende? Se você ainda ama isso aqui, é porque você não achou nada para você amar mais do que aquilo. É assim que funciona. Se você acha que você ama aqui o mundo, é porque é o amor que você encontrou. Você não está amando outras coisas. Esse aqui é o principal amor, você está cativado por ele. Agora, quando nós vamos para um amor maior, que é o amor pela pessoa de Jesus, pela presença dele, pelo relacionamento com ele, esse aqui perde o valor. Entendeu? Então não vai mudar retiro, gente. Os irmãos ainda vão compartilhar, fiquem atentos, gravem, ouçam. Mas se você não tiver um encontro com o Senhor, experiência real com ele, nada vai mudar. Nada vai mudar. E aí eu finalizo. E isso é o meu encargo.